Boa tarde, pessoal. Sejam bem-vindos ao nosso WTM Global Hub. Eu sou Virgínia, da equipe da WTM Latin America, e hoje vou acompanhar com vocês essa apresentação. Antes de começar, eu quero avisar que durante a apresentação vocês podem enviar suas perguntas utilizando a caixinha Ask a Question, que fica logo embaixo da tela de vídeo. Depois da apresentação, a Gabriela vai poder responder alguma dessas perguntas para a gente. Gabriela, seja muito bem-vinda. É um prazer ter você aqui com a gente falando desse tema tão importante que é a resiliência. Eu que agradeço, obrigada. Vai ser muito legal, espero que vocês gostem. A gente está falando de uma coisa um pouco diferente, vamos falar para a gente, tá? É direcionado para você, é direcionado para a pessoa física, até porque são pessoas que fazem grandes empresas. Então, e vocês vão ver aqui o quanto a nossa mente funciona muito parecida, o quanto a neurociência tem para nos ensinar em relação a isso, em momentos como esses, né, momentos de crise. Então, espero que vocês gostem, é isso que vocês podem esperar, tá? Uma coisa, um momento aqui para você, ok? E a gente volta daqui a pouco para a gente conversar de novo aí e ver os comentários de vocês, perguntas, etc. Tenho certeza que vocês vão gostar, pessoal. Então, até daqui a pouco, boa apresentação. Até. Olá, meu nome é Gabriela Otto e hoje a gente vai falar sobre resiliência e oportunidade. Um momento onde precisamos tanto, né, de desenvolvimento dessa competência. É importante a gente entender o contexto e também entender como fazer isso, porque o depois, a consequência desse desenvolvimento vai ser justamente a visão de mais oportunidades para o futuro. Primeiro, deixa eu me apresentar para vocês. Então, meu nome é Gabriela Otto, eu trabalho na indústria de turismo e hotelaria há muitos anos, sou CEO da minha empresa, que tem mais de 10 anos no mercado da geoconsultoria, sou presidente da HSMAI Brasil, uma entidade mundial que tem 90 países, tem 90 anos, tem 35 países, que fala sobre estratégia para turismo e hotelaria, e também sou professora da SPM. Mas vamos direto lá ao nosso assunto, que nós temos muito a conversar. Esse webinar vai ser dividido em 3 momentos, sendo que o quarto momento eu vou estar ao vivo com vocês para responder comentários, perguntas, etc. Então, durante todo o nosso papo, já vão colocando os seus comentários e as suas perguntas, tá bom? Então, no primeiro momento, nós vamos falar sobre como funciona a nossa mente em tempos difíceis, sempre com base na neurociência. A gente vai ver que a gente tem muito em comum, embora não pareça, o nosso cérebro tem funções que, quando são estudadas um pouco mais a fundo, faz muita coisa ser explicada. Então, em situações difíceis, muitos de nós sentem a mesma coisa, só que em intensidades diferentes. Vamos falar disso. Depois, no segundo momento, nós vamos falar justamente sobre resiliência. Então, o que é, como funciona, como é que a gente desenvolve essa competência. Importante ressaltar que, enquanto competência, é algo que pode ser, como eu disse, desenvolvido, aprendido. Então, a gente vai conectar conceitos de inteligência positiva, de inteligência emocional e outras também para agregar. No terceiro momento, falaremos de oportunidades, né? Que já vamos desembocar aí nesse final, o que a resiliência pode nos trazer. E é justamente o que é possível fazer na prática para manter a nossa mente criativa, proativa, atenta a oportunidades potenciais, mesmo em situações difíceis. Tanto para criar oportunidades, quanto para aproveitar oportunidades. E para isso, o nosso cérebro tem que estar atento, não é? Muito bem, então vamos entender como funciona, como é que está o nosso estado mental. Como é que acontece o estado mental quando a gente tem um predomínio de notícias ruins, né, pelo mundo, testemunhando aí, experimentando essa disseminação, né, de notícias. Muito bem, como é que funciona o nosso estado mental? Quando acontece isso, existem 3 coisas que chegam primeiro. Preocupações, normal, ansiedade
insegurança. Então, mesmo com essa enxurrada constante de notícias ruins e preocupantes, eu estou chamando até de infotoxicação, né? A gente está intoxicado de muita notícia. A gente tem a nossa mente, ela tem uma fuga, ela cria uma fuga que ela precisa de distrações. Então, para vocês terem uma ideia, nesse estudo que eu mencionei, o estudo de Harvard, da onde boa parte do que nós estamos vendo aqui foi tirado, constatou que 58% das pessoas têm dificuldade de atenção, ou seja, elas não conseguem manter atenção em trabalho, em algo muito profundo, durante tempos difíceis. Eu mesma, acredito, talvez com vocês tenha acontecido, geralmente isso dura até 2 semanas, né? Depois a nossa mente é extremamente adaptável. Eu mesmo, que costumo ler todo dia, com leituras profundas, inclusive, não consegui me concentrar muito nas 2 primeiras semanas. Todo mundo tem uma maneira diferente de lidar com isso, né? E aí, o que acontece quando a gente fica nessa dificuldade de atenção e nós ficamos 100% presos aí nesse padrão negativo? Então, a nossa mente vagueia, ela fica facilmente presa em padrão e pensamento negativo, ou seja, o nosso estado mental, ele se torna o quê? O nosso próprio obstáculo. Em tempos de crise, essa tendência, ela é exacerbada. E a nossa mente vai ficar ainda mais viciada pelo pensamento obsessivo. Bem como 2 sentimentos que aí chegam para agregar nessa panela de pressão toda, que é medo e desamparo. Muito bem. Vamos imaginar que a gente nunca tinha pisado num navio de cruzeiro. Nem temos planos aí para o futuro. Mesmo assim, a gente se pega lendo histórias pesadas lá dos passageiros presos no navio, em quarentena. Por que isso? Porque nós temos, quando a nossa mente fica presa nesse estado, né, nessa cadeia, essa reação em cadeia começa. E aí o nosso sistema defensivo é ativado. Sabe aquele instinto do ou lute ou fuja, né? Ou fique para lutar, ou corra, né? Ou seja, o nosso corpo está em alerta. E aí é uma imensidão de hormônios, né? de toxinas, de sensações que são soltas aí no nosso organismo. Ou seja, o medo começa a restringir o nosso campo de visão. Fica muito mais difícil ver um cenário maior e possibilidades criativas e positivas na nossa frente. Ou seja, temos aí, então, a tendência natural da mente. Esse processo, gente, acontece em todos nós. A nossa mente, com base na neurociência, age dessa maneira, nesses estágios, quando temos uma situação difícil. Para comprovar, para corroborar com tudo isso, dá uma olhadinha nesse estudo interessantíssimo do Google, muito recente, né? Onde nós estamos falando o que acontece, né? Então, dá uma olhada. O senso de sobrevivência é ativado numa primeira onda, né? Então, a gente entra, tudo sobre a pandemia se torna o nosso universo. Então, ela é a nossa preocupação, ela é o nosso foco de tudo. Tudo que ocupação, nossas buscas, as nossas pesquisas, tudo é sobre esse mesmo assunto, né? Então, pode ver que o nosso senso de segurança fica ativado e todas as buscas, dá uma olhada aí, busca de notícias versus entretenimento. Entretenimento cai muito, consumo, que é uma busca importante no Google, cai muito. Normal, o nosso cérebro precisa se manter informado para se adequar. Só que esse tempo, como eu falei de infotoxicação, ele é um tempo. Por quê? Porque nós temos um limite. O nosso cérebro se adapta e ele tem um limite, ok? Seguindo, existem 2 estratégias ruins para você adotar nesse momento, que é negação, porque você não faz nada, não tem nada acontecendo, então a gente paralisa, né? Nada de grave está acontecendo. E por outro lado, o desespero, entrar em pânico.
Por quê? Porque a gente corre de um lado para o outro, né? Sem fazer muita coisa. Ou seja, nenhuma das duas estratégias, a gente está criando, a gente consegue inovar, a gente está pensando racionalmente, a gente não está também buscando soluções. Então, como lidar com o medo? Porque é disso que a gente está falando, né? Medo de muita coisa. Então, primeiro de tudo, vamos dar nome a ele, ok? Essa é a primeira estratégia para a gente lidar com o medo. Só não vamos confundir desespero com medo, porque medo é normal, é uma emoção humana normal. Até deixa a gente mais prudente, o que é bom, né? Então, a gente sabe que tudo passa, inclusive o medo passa. Então, vamos lá. Num primeiro momento, a gente tem que dar nome ao medo. Então, vamos lá. Eu tenho medo de ficar doente. Eu tenho medo de ficar sem trabalho. Eu tenho medo de perder o que eu construí. Olha o quanto isso dá uma... Perdão. O quanto isso dá... externa, né? O quanto isso alivia. Ok? Então, a gente tem que tratar os nossos medos com muito mais tranquilidade. Ok? A segunda coisa que nós temos que fazer é conversar, compartilhar. Quando a gente compartilha com o outro, a gente externa com o outro, a gente consegue deixar mais normal, a gente consegue fazer com que os nossos medos, os nossos sentimentos, a gente entenda que é algo que todos estão sentindo. Então, segundo, compartilhar. Por isso que está todo mundo, deixa eu retomar aqui um pouco, por isso que todo mundo está dizendo, né, ligue para as pessoas, não fique sozinho, ligue para seus familiares, para os seus amigos. Isso é super importante porque o cérebro exige isso. Em terceiro, separar o que é real e imaginário. Estou tomando uma aguinha aqui para não engasgar de novo. O que é o medo real? Eu estou doente. O que é o medo imaginário? É a chance de contrair uma doença. O que é o medo real? É ter sido assaltado. O que é o medo imaginário? É se imaginar sendo assaltado. Então, é importantíssimo que a gente entenda o que é real e o que é imaginário. Quarto item, para a gente lidar com o medo, é mensurar. É muito importante que a gente entenda o quão possível é a causa do medo. Então, informações, análise, gerenciamento de risco, números, dados confiáveis, né? Planejamento, ir para ação, pensar em ações, em opções, tudo isso nos ajuda a mensurar. Então, como lidar com o medo? Dá nome a ele, compartilha, separa o real do imaginário e vamos mensurar. O mais importante aqui é que aceitar que medo é um sentimento natural, extremamente humano, ok? O desespero é que não nos deixa pensar. O medo, a gente lida com ele, certo? Muito bem. O que vem aí se nós não tratamos do medo? A gente entra no esgotamento psicológico. Vocês já devem ter ouvido falar do burnout, né? Que é aquele excesso de trabalho, as pessoas estão mentalmente exaustas. Muito bem, é uma exaustão mental e emocional de longa duração. Então, quando nós falamos sobre ter medo, normal ter medo, por quanto tempo? Já a gente vai falar disso. Acompanhando, então, a gente começa a impactar no nosso corpo físico, né? Isso tem a ver com imunidade, porque o cérebro, as conexões neurais do cérebro, ele exige algumas coisas, né? Ele exige algumas liberações hormonais e no nosso organismo, e ele também exige conexões sociais, veja bem, também falaremos disso já já. Então, o limite da resistência emocional, que é o esgotamento psicológico, ele é dado por excesso de recurso emocional. Olha que interessante, é emoção demais. Não é a falta de emoção, é emoção demais. Por quê? Porque a gente não dá conta de nós mesmos. Essa é a sensação é que a gente não está dando conta de mim. Então, essa é a sensação de esgotamento psicológico, ou seja, a gente não está lidando bem com as nossas emoções. Olha que legal.
Então quer dizer que o problema não é o tipo de emoção, mas é o excesso dela, certo? Ou seja, sentir medo é normal. O problema não é o medo. O problema não é a ansiedade. O problema é o excesso de ansiedade, certo? Quando a gente pensa numa casa, é como se fôssemos nós, tá? Então, o que são emoções? Definição prática. Resposta inconsciente e automática do nosso cérebro primitivo a um estímulo externo. Vamos imaginar que nós somos essa casa. As emoções são as visitas, né? Então, enquanto elas são visitas, como é que você trata uma visita? Ela chega, você a recebe muito bem e você deixa claro que a casa é sua. Ela pode ficar, você oferece um cafezinho e conversa com ela, mas não tem essa dela ficar se abancando lá na sua casa, né? Então, abra a porta, pergunte, né? Quem é você? Ah, eu sou a Tristeza. Por que você tá aqui? Ah, eu tô com medo de perder meu emprego. Eu tô triste porque eu cheguei porque eu perdi alguém que eu amava. Eu tive que demitir uma pessoa competente. Ou eu sou o medo. Ah, o que está acontecendo? Ah, eu tô com medo de perder meu emprego, eu tô com medo de perder o que eu conquistei, eu tô com medo de ficar doente. Ah, ok, senta um pouquinho, descansa, né? Mas à noite eu tenho um compromisso, tá? Ou então, amanhã eu tenho um compromisso, então eu preciso que você vá embora. Se ela insistir e for muito difícil convencer, então ela pode ficar até amanhã à noite. Agora, a casa é nossa, né? Se a gente não colocar limite, daqui a pouco ela se muda de mala e cuia para cá, e aí pronto, se a gente não dá conta dela, né? Então, se a gente não consegue, se a gente dá muito poder a elas, a gente não vai conseguir dominar nossa raiva, nossa ansiedade. Ah, vou ficar um mês triste. Alerta, né? A tua emoção tá dominando você. A tua casa não é mais a tua casa, ok? Então essas emoções não podem, o que elas não podem fazer é sequestrar a nossa consciência, certo? Essa aqui é uma análise muito interessante sobre emoções, que é a roda do Plutchik, que eu atualizei ela para a gente ver como é que elas vão num crescente, né? Que é justamente, ó, deixa eu mostrar aqui para vocês. Quando a gente olha ali, ó, quando a gente une, por exemplo, tristeza e surpresa, pode ver que a base está ali numa parte da flor um pouquinho antes do meio, né? Se a tristeza, ela pode seguir, se a gente não deixar sob controle, né? Se a gente deixar ela ficar na nossa casa, ela se torna uma depressão. A surpresa, um assombro. Todo mundo foi pego de surpresa nessa situação. É claro que podemos estar triste por outras situações. O que acontece? O desânimo. Pode ver que está ali no meio, né? A mesma coisa aqui. No momento que nós temos medo, que antes de se tornar pânico, e a raiva antes de se tornar ira, o que pode acontecer? Intolerância, preconceito. Quanta gente a gente está vendo nas redes sociais, né? Exacerbados, brigando, a coisa de estar de máscara, não estar de máscara, né? As pessoas estão com sentimentos à flor da pele. É justamente o excesso de emoção. E lá em cima, quando a gente une antecipação, antes, que é um passinho antes da ansiedade, e empatia, antes até da compaixão. A gente está falando de proteção, de cuidado. Muito tem se falado, ultimamente, da liderança consciente, né? Então, esse momento, um momento como esse, que está exigindo líderes com empatia, que é se colocar no lugar do outro, e olha o que eu li esses dias num artigo exclusivo para lideranças, para o C-level, né? Para a alta cúpula. Líderes, vocês têm que passar pela empatia e é o momento de chegar até a compaixão. Era disso que eles estavam falando, né? De você ir no âmago ali das coisas boas dessa flor do Plutchik, ok? Muito bem. Então, o que é importante também fazer nesse momento? É a gente silenciar o julgamento, né? Ah, não, mas eu tenho que mostrar que eu tô bem. Não, calma. Né? Essa coisa da gente ser, né, forçada e querer se colocar como vou fazer todas as 12 webinars e 30 lives que eu tenho que ver por dia, porque eu preciso sair, eu preciso estar incrível, eu preciso ser competente, eu preciso me recolocar.
Gente, calma, a nossa mente tem, lembra? Um tempo de adaptação, ok? Nós somos seres extremamente adaptáveis, mas é preciso um tempo para nossa rotina, para saber quem faz o que em casa, como lidar com os filhos, como entender onde é que vai ser o teu canto para você trabalhar, e principalmente para a gente assentar as nossas emoções, ok? O cérebro precisa desse alinhamento. Então, vamos respirar, porque é o momento de readaptação mental, ok? Antes de qualquer decisão precipitada, certo? Muito bem, também naquele estudo do Google, na segunda onda, olha que coisa interessante. Se primeiro estávamos sofrendo impactos funcionais, estar mais tempo dentro de casa exige adaptação em todas as esferas de necessidades dos seres humanos. Acabei de falar isso. O quanto nós precisamos de uma readaptação bem maior do que só aprender as ferramentas digitais aí para fazer reuniões online. É bem mais do que isso, tá? Então, olha que interessante. As necessidades de conexão está dentro dos valores humanos. Lembra que eu falei das conexões neurais, o quanto o nosso cérebro, para aprender, para continuar se desenvolvendo, para a memória, nós precisamos disso, né? As pessoas, olha aqui que interessante essa pesquisa, a busca por morar sozinho tem queda nos últimos 30 dias. As pessoas não querem ficar sozinhas, né? Por quê? Porque o nosso cérebro está exigindo o contrário, né? Que é o compartilhamento. Muito bem, vamos seguir. Olha que interessante. Numa empresa, quando a gente fala sobre o que é, né, ser otimista, ser pessimista, a gente tem, todo mundo tem. Tenho certeza que você tem aí os seus amigos, familiares, aqueles super tranquilos, que tudo vai passar, tudo vai dar certo, e tem aqueles que, meu Deus do céu, é o fim do mundo, né? Normal. E olha que interessante quando a gente põe isso para o trabalho, para a empresa. Tenha um pessimista, é importante. O pessimista sempre precisa, um só. Ele vai ser importantíssimo, por exemplo, para fazer prognóstico, né, previsões. A empresa vai estar sempre preparada para o pior cenário, né? Então, aliás, eu adoro essa frase, né? Vamos se preparar para o pior e vamos trabalhar e desejar o melhor. Então, vamos ter um pessimista? Vamos. Mas depois disso, vamos encher a empresa de otimistas. Por quê? Porque eles é que fazem o negócio seguir em frente. Ok? O Simon Sinek, acredito que muitos de vocês conheçam, é o autor de palestrante e tal, que falou sobre a importância de você começar com propósito, começar com o teu porquê, antes de depois ir para o quê, né, que você faz. Ele fala uma coisa muito legal, que é, a pessoa positiva é aquela que acredita que está sempre tudo bem, e não leva em consideração os fatos, mesmo quando eles apontam sérios problemas. Já a pessoa otimista, veja bem, é a que consegue se manter positiva, mesmo tendo conhecimento da realidade da situação, ou seja, ela é pé no chão, realista. São aquelas pessoas que conseguem olhar para frente, traçar um plano, mesmo que todos os fatos do presente não sejam favoráveis. Mais conectado com o nosso momento, é incrível, né? Ou seja, no momento que a gente tem a certeza de que as coisas passam, então todo mundo falando isso, e só que o nosso cérebro exige um quando, né? A gente fica, a gente precisa colocar dentro de uma caixinha do nosso cérebro, assim como a gente tem uma tendência que é muito terrível, né? De querer rotular as pessoas. A gente também pede por datas, por prazos. Não, mas só me dá uma ideia, né? Para eu, né, para eu conseguir voltar a respirar, tipo assim. Normal, gente. O nosso cérebro tentando se adaptar. Ok? E já que a gente está falando sobre isso, dá uma olhada aqui. Seguindo na segunda onda, a importância de continuar fazendo planos, de sonhar. E aí eu estou falando tanto para empresas quanto para pessoa física, né? Então, 60% dos consumidores continuam buscando por marcas e produtos de desejo. 41% deles o faz como forma de sonho e planejamento. Nós podemos tirar tudo do ser humano, menos esperança e seus sonhos. Se aplica muito para viagens, não é verdade? Quanta gente está aí, de repente, olhando, poxa, será que eu preciso dessa TV? Será que eu preciso de um segundo carro?
o quanto eu gostaria de ter contato com a natureza, o quanto a liberdade vai ser importante. As pessoas vão estar muito carentes de celebrar a vida, né? A gente está vendo celebrações da vida aí conforme os países, lá no início da onda, né? Ásia, depois Europa, e a gente vai estar, porque a gente está no final da onda, né? De tudo isso, vai chegar a nossa vez, o quanto eles têm celebrado os pequenos momentos, né, de liberdade e da vida. Mas esse gancho já nos traz, então, para a nossa segunda parte, que é o que é a resiliência, que é justamente essa tendência, né, natural do cérebro de justamente se tornar obsessivo no que é ruim, ou seja, esses obstáculos que nós estamos colocando para ficar naquele pensamento vicioso, a gente precisa justamente construir a nossa resiliência mental, a nossa resistência psíquica. Tá? Então, um dos conceitos aí que eu vou trazer sobre resiliência é a habilidade de perceber nossos próprios pensamentos, desengatar dos não construtivos e se reequilibrar o mais rapidamente possível. Outro conceito, capacidade universal de uma pessoa, grupo ou comunidade, prevenir, minimizar ou superar os efeitos nocivos das adversidades. Muito bem, então a gente está vendo ali, eu vou ressaltar algumas palavras, que é habilidade, capacidade, tá vendo que é algo a ser desenvolvido, né? Então, o que é interessante a gente entender aqui? A gente está vivendo, né, numa vida anestesiada até então. E é engraçado que o que a gente tinha que pensar é assim, a gente tem que poder enfrentar a dor e não evitá-la, porque senão a gente vai estar evitando a vida, né? Quer uma prova fácil? Quer uma gravidez sem nenhum incômodo, né? Eu quero um ambiente de trabalho perfeito. A gente não quer que nossos filhos sejam contrariados, né? A gente não quer que nossos filhos sofram absolutamente nenhuma decepção na vida. Gente, a gente quer que acabe todos os abacaxis aí do dia a dia, só que a gente, ao invés de querer uma faca para lidar com eles, né? Então, vamos agregar recursos psíquicos internos para a gente lidar com a vida. Tem muita gente que faz orações, por exemplo, né? E é engraçado que muita gente, quando faz as suas orações, pede para que as coisas sejam resolvidas, como um passe de mágica. Ao invés de pedir, me dê capacidade para conseguir resolver isso, para conseguir lidar com isso da melhor maneira, né? Então, gente, quem quer quem quer que o mundo mude para satisfazer suas vontades e seu prazer, preciso dar uma notícia para vocês, isso não vai acontecer. Vou dar a segunda notícia. Nós somos muito mais fortes que a gente imagina, muito mais. Então, não vamos nos subestimar e subestimar os outros, né? Assim como muitos pais subestimam os seus filhos, achando que eles são incompetentes para enfrentar algumas situações da vida, a gente acaba, às vezes, se subestimando também. Então, essa habilidade que é a resiliência, existem 3 estratégias para lidar com ela. A primeira, para lidar, que eu digo para desenvolvê-la. Primeiro de tudo, acalme sua mente. Calma. Eu não estou falando o que o pessoal está dizendo, né? Não, calma, tudo vai dar certo. Não é isso. Nós estamos falando, mantendo a linha da neurociência, falando sobre como acalmar e limpar a nossa mente. Para poder prestar atenção justamente no que está acontecendo aqui ao nosso redor, o que está acontecendo dentro de nós. Né? Então, se a gente observar e conseguir gerenciar os nossos pensamentos, e a gente começar a capturar quando eles querem fugir lá para o cenário lá do juízo final, né, do apocalipse, etc., a gente vai ter justamente escolhido no que manter o foco. Então, eu estou escolhendo o foco de sentar para almoçar com toda a nossa família reunida, coisas que de repente a gente não tinha antes, ou a gente está atraindo toda a nossa emoção para ficar olhando notícia ruim o dia todo. Então, esse estado calmo é crucial para a gente desenvolver essa resiliência que vai nos ajudar a ver oportunidades no futuro, ok? Então, quando a gente consegue voltar ao presente, quando a gente consegue aprofundar
nessa capacidade de lidar e enfrentar qualquer tipo de crise, né, seja global ou pessoal, fica muito baixa a nossa ansiedade absurdamente, e a gente começa a olhar para as coisas de forma mais racional. Hoje em dia, você pode escolher. Tem milhões de aplicativos, de conceitos, né? É o poder do agora, é o mindfulness, milhares de coisas, aplicativos de meditação. Ache o seu jeito, ok? Cada um tem uma maneira. Não ache que essas coisas são muito lúdicas, Não, elas são geralmente bem práticas, com passo a passo. E para quem nunca fez nada disso, eu recomendo aplicativos simples, gratuitos, onde você tem no teu celular, você consegue, orientada, né? Eles orientam a tua mente no passo a passo, nem que seja 10 minutos por dia, você consegue fazer isso. Número 2, olhe pela janela. O que a gente está falando sobre isso? Lembra que desespero e medo levam a reações exageradas. Então, muitas vezes é melhor a gente estar fazendo alguma coisa do que ficar sentado com um monte de emoção desconfortável aí dentro de nós. Então, nas últimas semanas, acho que todos nós, talvez em algum momento, né, eu senti frustração, por decepção, né? Eu tinha importantes iniciativas aí de negócios, né, que foram impactadas, acho que como todo mundo, né? Agora, eu sei que a minha mente precisava de espaço, ok? Para se libertar desse multidão aí de notícias, né? Então, é preciso estabelecer uma posição um pouco mais estável, né? No qual um bom planejamento, ações possam começar a emergir. Então, eu comecei a refletir, por exemplo, vou dar um exemplo, né? Eu comecei, particularmente, eu refleti antes de começar a me posicionar nas redes sociais. Eu decidi que eu não quero ser o reflexo do que está acontecendo, né? Eu quero ser a reflexão. Então, o reflexo seria, eu vou compartilhar tudo que é notícia, como se as pessoas já não estivessem olhando, né? Não estivessem compartilhando. Os nossos grupos de WhatsApp, acho que a gente recebe tudo do mundo todo, o tempo todo. São milhares de notícias nos nossos grupos, né? Direto para nossos olhares aí. Então, eu decidi pensar sobre o assunto. Particularmente, eu também estou postando pelo menos 3 vezes por semana as boas notícias. No momento que eu mudei esse olhar, para procurar, eu me obrigo a procurar boas notícias, e eu não estou dizendo que essa é a fórmula para todo mundo. Tem me ajudado incrivelmente. Então, como é que eu conversei com a minha filha pequena sobre o que está acontecendo, como é que eu estruturei meus planos para os meus clientes, tudo isso tem dado respostas mais claras de como a gente avança, ok? Terceiro e último, conectar-se com o outro através da compaixão. Lembra que a gente falou que a empatia, a compaixão é o ápice da empatia, né? De se colocar no lugar do outro. Então, nesse atual clima de medo aí também, a gente pode criar estigmas, julgamentos, né? Sobre quem é culpado, quem é que deve ser evitado, uma mentalidade, um comportamento meio sombrio, assim, né? Aquela coisa, deixa eu garantir o meu, né? E é engraçado porque essa conexão, né, de distância social aí recomendada entre nós, os nossos vizinhos, nossos colegas, nossa família, etc., ela precisa, para ser significativa, ela precisa de empatia. Ela precisa de compaixão. Porque se não for isso, o nosso cérebro vai exigir um culpado para aliviar aquele pensamento vicioso. E, na verdade, é uma coisa mundial, quer dizer, né? Não dá para a gente culpar um ou outro. A gente não é... Os problemas pequenos e os grandes, eles se mesclaram, né? Às vezes outras coisas que a gente estava preocupado, que a gente estava brigando, ficaram sem nenhum significado, né? Surgiram outras coisas no lugar. Olha como tudo é transitório, né? Como tudo é passageiro. Então, em termos práticos, o que a gente está falando aqui é que a compaixão começa com a pergunta para a gente mesmo, né? Todo mundo está pensando, nossa, mas eu não tenho dinheiro. Como é que eu posso ajudar o outro? É muito simples. Se pergunte, como é que eu posso ajudar essa pessoa a ter um dia melhor? Você não tem ideia do que isso vai fazer com a tua mente, que às vezes ouvir
Às vezes um tom de voz, às vezes uma palavra, já melhora o dia de muita gente. Você vai estar auxiliando aquela pessoa a fazer novas conexões neurais. Então, com essa pergunta simples, coisas incríveis aí podem começar a acontecer. A mente se expande, os olhos vão para quem e o que realmente importa, né? Que está às vezes na nossa frente, a gente não consegue enxergar, e a gente começa a ver possibilidades na gente mesmo, ok? Isso é essa riqueza imensa que vai trazer em esperança e repleta de oportunidade. E falando de oportunidades, a gente chega na terceira e última parte do nosso conteúdo, onde nós sabemos que quando a gente se vê sobre ameaça, que é o nosso sistema defensivo ativado, né, bem instintivo, que nos deixa lá preparado para lutar ou correr, né, lutar ou fugir, a gente entende que existem, lembra que são coisas, é um aprendizado, é um caminho, né? Então, para chegar aqui é preciso passar por toda a parte de desenvolvimento de resiliência. Vamos ao número 1, para a gente entender como criar novas oportunidades. Então, é o tempo que leva de adaptação, né? O tempo que leva essa nossa adaptação. Lembra que eu falei sobre até 2 semanas? Isso é o tempo que o nosso cérebro pode acontecer. Geralmente pode acontecer em 1 semana, o que às vezes é mais provável até. É preciso tentar ir por partes. Então, primeiro, vamos se acostumar a um novo espaço de trabalho. Depois, como manter a casa em ordem. Depois, como dividir o espaço com as pessoas da família, né? Como é que a gente vai lidar com as compras do supermercado? Vamos deixar a comida pronta para o almoço, pelo menos? Não. Como vai ser? Quais são as responsabilidades de cada um? Então, essa ansiedade nos primeiros dias de quarentena é de tirar o sono, né, de isolamento ou de uma situação difícil em geral. É de tirar o sono normal, ok? Vamos aceitar isso e saber que isso é normal. Lembra que eu falei? O meu tempo foi de 2 semanas, né? Ou seja, todo mundo está sofrendo com a situação, com as limitações, ok? Então, mudanças vão causar estresse. Isso é normal. Tanto até as boas, né? Tem uma promoção, vou casar, vou ter um filho. Estresse! Até as coisas boas, né? Então, como nós falamos, essa infotoxicação do nosso cérebro, né, que não suporta mais, né, não suporta tanta coisa, assim, que tem essa limitação natural, a gente só consegue prestar atenção em uma coisa por vez. Essas coisas, né, tem muita gente que fala, eu faço muita coisa ao mesmo tempo. Não faz. O nosso cérebro não faz muitas coisas ao mesmo tempo. A gente para de fazer uma coisa e entra para fazer outra. Talvez de modo mais rápido, mas não tudo ao mesmo tempo, ok? Então tá tudo bem, como nós falamos. Tá tudo bem se você não for assistir os 10 webinars, 7 lives e tudo, ficar conectado com todos os 15 grupos de WhatsApp, né? Porque o seu cérebro ainda tá se adaptando, ok? Não vamos sobrecarregar ele, porque isso vai criar mais ansiedade. O cérebro exausto vai criar incerteza, vai criar falta de controle, e sabe o que isso leva? A baixa imunidade, ok? Vocês já devem ter ouvido falar do ócio criativo, né? E olha que coisa difícil. Por que tem estudos sobre isso? Porque o cérebro não entende. O cérebro está sempre fazendo alguma coisa. Até no nosso tempo chamado livre, a gente não está 100% né, livre, tranquilo. A gente está se exercitando, a gente está lendo, a gente está vendo uma série. O nosso cérebro trabalha até durante o sono, né? Então, esse estresse exige esse estresse pode inibir a nossa aprendizagem, né? Esse hormônio do estresse, que é o cortisol, por exemplo, ele promove a morte de neurônios, né? Do hipocampo. O que é o hipocampo? Aquela área de memória de longo prazo, por exemplo. Então, vamos criar um ambiente confortável, seguro, acolhedor. Como é que a gente faz isso? Vamos para o ponto número 2, que é rotina. O nosso cérebro exige rotina, existe padrão, porque ele vai estar tentando achar um padrão. Por que a gente fica tão desestabilizado? Porque a situação atual não nos dá um padrão. Não tem um tempo, não tem um prazo, não tem plano de ação pronto, né? Não tem histórico. Meu Deus, nosso cérebro sem histórico, né? Como agir em certas situações, a gente vai lá e ativa uma caixinha que a gente já conhecia. Então, colocar objetivos, procedimentos padrões
E a tal da rotina, que muitos psicólogos, né, estão recomendando, é para isso, gente. É para o nosso cérebro se adaptando aos pouquinhos. E, por fim, a sociabilização. O nosso cérebro, ele é um órgão social. Então, a interação, o desenvolvimento de habilidades sociais, tudo isso são fundamentais no processo, né? A linguagem não verbal, reconhecer os sentimentos através da face, dos gestos, né? Vocês estão vendo a minha voz. Então, daqui a pouco, quando nós falarmos, vocês vão me ver. Mas mesmo assim, vocês não sabem o que está ao meu redor, como é que está totalmente a minha atenção, né? Se a minha filha está aqui na frente do computador dizendo que está com fome. Ou seja, o digital todo, ele comunica, ele é ótimo para comunicar, para informar, mas ele não fortalece relações, ok? Os nossos gestos, a linguagem não verbal, toda a nossa interação, né? O aprendizado para escutar, expressar de emoção, ser empático, essas coisas exigem fortalecimento de relações. E o nosso cérebro precisa disso, ok? Então, vamos dar um tempo para nós mesmos nessa adaptação, estabelecer rotinas, seguir sociabilizando, limpando nossa mente, abrindo espaço para novas ideias e pensamentos que nos impulsionam para o futuro, sem colocar ainda mais pressão, mais cobrança nos nossos próprios ombros, né? O Ivan Izquierdo, que é um neurocientista, fala essa frase que eu gosto muito, né? Da mesma forma que sem fome a gente não aprende a comer, sem sede a gente não aprende a beber água, sem a motivação a gente não consegue desenvolver, aprender, evoluir. Então, quando a gente tem uma situação difícil, a Rebecca Solnit, uma autora americana, escreveu um livro chamado A Paradise Built in Hell, um paraíso construído do inferno. Ela fez uma análise de várias situações, as piores situações que já aconteceram, né? O terremoto no México, ataques de 11 de setembro, desastres graves, furacões, etc, etc. Então, ela fala o seguinte, uma das coisas no seu livro. Em uma situação realmente terrível, por mais drástica que seja, nos leva a emergências que exigem que a gente haja. E a gente age, veja bem, de forma altruísta, corajosa, com iniciativa para sobreviver e salvar nossos vizinhos. E isso vai demonstrar que a maioria de nós é um animal social, ávido por conexão, acabamos de falar, bem como um propósito e um significado. E um exemplo disso é justamente o que a gente tem visto, né? Quantas empresas, né, estão fazendo ações incríveis, quantas pessoas estão se unindo em prol do bem, do comum, do coletivo, para o outro. É isso o que faz, muitas vezes, a gente virar um pouquinho o olhar e entender o que está também por trás das notícias ruins, né? Muito bem? Para finalizar, muitas vezes, uma mudança de perspectiva é suficiente para mudar tudo sem que nada mude. Fiquem bem, cuidem-se física e mentalmente. Empresas são feitas por pessoas e exigem pessoas saudáveis para que as empresas estejam saudáveis. Então, cuidem dos seus negócios, da sua família, do seu trabalho, mas cuidem de vocês mesmos também. Todos nós, né? Vamos nos cuidar também. Fiquem bem, porque dias melhores estão por chegar. Obrigada. Agora eu estou à disposição para nós conversarmos, perguntas, dúvidas, comentários. Falamos já já. Olá. Estamos de volta, pessoal. Voltamos. Gabriela, realmente esse conteúdo é muito esclarecedor. Para a gente entender o momento que a gente está vivendo, é essencial, realmente. Para a gente entender o externo, a gente tem que entender o interno também, né? Exatamente, exatamente. A gente selecionou algumas perguntas aqui, enquanto rolava a apresentação, então agora eu vou fazê-las para você, tá bom? A primeira delas é, qual a importância da resiliência no mundo VUCA?
O mundo VUCA, vocês devem ter visto, né, já esse termo ele não é novo, ele surgiu lá nos anos 90, na Army War College, que é um instituto aí que faz análises, pesquisas, e eles fizeram uma pesquisa do mundo pós-Guerra Fria, para entender justamente o que acontecia naquele ambiente, como é que as pessoas lidavam com aquele ambiente. E isso, depois de lá nos anos 90, entendeu-se que isso seria muito bem adaptado para empresas, para a nossa vida profissional e etc. Então, onde é que a resiliência entra? Quando a gente fala do mundo VUCA, o V de VUCA é volatilidade, ou seja, em momentos de crise, tudo é extremamente volátil, tudo muda com muita facilidade. E como é que a gente lida com esse ponto? Como é que a gente lida com essa volatilidade? A gente lida com resiliência, desenvolvendo a resiliência. A gente tem que reforçar aí tanto a nossa autoestima e também manter uma perspectiva positiva diante dos acontecimentos, né? E aqui lembrando que positividade não tem a ver com você negar a realidade ou coisa desse tipo, é você ter a certeza, confiança em você mesmo, a certeza de que as coisas são passageiras, né, que as coisas são transitórias. Então, aliás, para quem não conhece, vale a pena, né, o VUCA, ele é a V de volatilidade, o U de uncertainty, que é incerteza, ou seja, em épocas de crise ou pós-guerra, são cenários incertos e com baixa previsibilidade. O que você precisa desenvolver para isso, para quando tem muita incerteza? A flexibilidade, né? Compreender que existem muitas formas aí de resolver o mesmo problema. O C de VUCA é complexidade, ou seja, existem muitas variáveis para avaliar e o cenário fica complexo. Olha só como é parecido com o que a gente está vivendo agora. O que a gente precisa desenvolver para lidar com a parte de complexibilidade? Complexidade. Gente, eu estou engasgada nas palavras. Que é justamente ser multidisciplinar, ou seja, aprender a lidar com as diferenças, né? Com as diferenças de ideias, inclusive, né? Nossas redes sociais precisam aprender um pouco em relação a isso. E o A do VUCA, que é a ambiguidade, né? Então, as coisas têm múltiplas interpretações num mundo tão complexo, né? E o que a gente tem que fazer, o que a gente tem que desenvolver para lidar com esse A? Coragem. Aí, coragem, vale a pena explicar aqui, para a gente fechar, o que significa coragem, que é, se não tem resposta, não tem explicação precisa, específica, a gente tem que lidar com uma linha, escolher uma linha de raciocínio e arcar com as consequências, né? Então, tomar decisões num mundo tão ambíguo como a gente está vivendo agora, é um ato de coragem, né? Então, por que não até dizer que é um ato de fé, né, de acreditar? Então, o aprendizado vai vir da ação, e por isso que é importante estar sempre aberto a cometer erros. Então, o mundo VUCA nos ensina muito, e quem for estudar isso, vocês vão ver que agora já existem mais duas letrinhas, porque o mundo é um mundo MUVUCA. O M de meaningful, que é significado, vocês devem estar vendo muito aí o quanto é importante ter um propósito, né, e não só o teu negócio, a questão do lucro vezes o propósito, né, isso vale a pena um estudo mais aprofundado, e o U de universal, ou seja, todas as estratégias e ações são universais e não mais regionais. Olha só o impacto mundial, como tudo está ligado com o que a gente está vendo. Então, bem-vindos ao mundo MUVUCA, ok? Procurem que vale a pena a gente aprender mais sobre isso. O que mais? Bom, a segunda pergunta, então, é: quais os sinais em que devemos prestar atenção em nosso corpo que nos indica que estamos passando do limite e caminhando para um burnout? Nossa, vários, depende, né? Depende de cada pessoa. Mas a coisa mais, por todos os estudos que já foram feitos, o que mais é comum é cansaço. É cansaço. Agora, a gente acha que é cansaço físico, né? Aquela coisa de você dorme bastante e acorda cansado. Mas tem o cansaço mental. Eu também recomendo que vocês procurem o que está sendo. Até estou escrevendo, não tenho tempo, gente, para nada, mas eu estou tentando escrever mais um pouco, que é sobre a Zoom fatigue, que é o quanto a gente está cansado do Zoom no sentido que todas as plataformas
de reuniões online, etc. Porque existe o cansaço mental. Então, a primeira coisa que é mais comum em todo mundo é cansaço. Pode ser físico e pode ser mental. A outra coisa também que pode acontecer, aí vai evoluindo, né? É a alteração de apetite, a dificuldade de concentração, né? Tem muita gente que está me relatando, eu até falei, né, antes, eu tive dificuldade no início de seguir minhas leituras, tem muita gente que está me dizendo que está com dificuldade de prestar atenção em coisas muito aprofundadas por muito tempo, né? Agora, tem questão de sentir, né? Não é só a questão física, mas é o sentir. Geralmente, quando a gente está com excesso de emoção, lembra que o burnout não é o tipo de emoção, mas é o excesso de emoção, a gente não dá conta da gente mesmo, é sensação, é sentimento. Então, é sentimento de fracasso, sentimento de insegurança, sentimento de tudo que a gente faz parece que não tem um propósito para aquilo, a gente está naquela espiral negativa constante, sentimento de derrota, de incompetência, alteração de humor, enfim. Então, isso é um alerta, né? Lembra das emoções, elas podem chegar, são humanas, todos nós temos todos os tipos de emoção, até raiva, nossa, que horror sentir raiva. Gente, humano, todo mundo sente raiva, né? O problema é ela se abancar na tua casa e começa a levar a escova de dente, depois pede uma gaveta emprestada e coisas desse tipo, né? E isso já é um sinal de alerta. A próxima pergunta é sobre a própria resiliência em si e como perceber se está me faltando resiliência? Boa. Olha, também tem depende das pessoas, tem vários tipos de percepção aí, de sintomas, mas a principal, aí eu volto nas nossas redes sociais, que é intolerância. Geralmente, quando a gente nossa resiliência começa a baixar, tipo um gráfico ali, né, que está baixando o nosso combustível, a gente começa a ficar mais inflexível. As coisas nos incomodam. Aquela sensação de que eu preciso ter razão ao invés de ser feliz, sabe essa coisa? E aí vem estresse, e aí vem aquela coisa acha um culpado e não se responsabiliza pelos erros, não valoriza a própria vitória, não sabe lidar com a própria emoção, não tem um propósito novamente. Pode ver que como volta, né? Para a coisa de não ter um propósito, de olhar para o futuro, de saber que é capaz, não sabe lidar com pressão. Quando por acaso você vê naquelas vagas, né? Saber lidar com pressão é uma característica que às vezes, né, uma solicitação que põe em vagas de trabalho. O que as empresas estão pedindo? Eu quero profissionais resilientes. É isso que eles querem, né? Que saibam lidar consigo mesmo, né? Se você não sabe lidar consigo mesmo, como é que você vai lidar com o externo, né? Com as coisas do mundo, com as pessoas que pensam diferente, etc. Então, primeiro de tudo, vamos lidar com o interno, né? O que é interior. E a nossa quarta e última pergunta, então, a nossa cultura nos influencia a sermos mais ou menos resilientes? No Brasil, gente, a gente nasceu resiliente, né? Isso aí é inato. A gente é inato. Na verdade, a gente está falando aí, o brasileiro tem uma capacidade de lidar com os seus problemas, né? De vencer todos os obstáculos. Obstáculos temos bastante. Todas as pessoas, todo o mundo tem os seus obstáculos, né? Então, é importante, a gente nunca sabe qual é a guerra que o outro está travando, né? Às vezes a gente acha coisas perfeitas, que a gente olha um pouco mais e não é tanto assim. Agora, o importante é que a resiliência é você lidar com você mesmo, gerenciar as questões, os problemas, as situações adversas que acontecem, certo? Agora, existem outras coisas que vão ajudar a resolver, a fazer a coisa acontecer, a ir para frente, né? Com criatividade, com empatia, né? Que a gente falou ali que a empatia está quase a necessidade nesse momento de chegar até a compaixão. Existem modos de você fazer isso. Então, as maneiras como isso está sendo feito é que a gente está repensando muito, inclusive as empresas, né? Com liderança consciente. Inclusive, eu estava
numa live anterior, nós estávamos falando sobre o capitalismo consciente, o quanto é importante. Existe um instituto que agora tem sede no Brasil, chamado Capitalismo Consciente, recomendo para vocês conhecerem, é só colocar esse nome que vocês vão cair lá no site. E um dos dados é o seguinte: as empresas mais empáticas, as empresas mais humanas, onde os funcionários trabalham mais felizes, são 2,4% mais produtivas do que as outras. Automaticamente, a gente está falando de empresas que se reinventam, empresas mais resilientes. E, para terminar, a gente está vendo o que está acontecendo agora. Quantas marcas, entre aspas, estão sendo canceladas, né, por atitudes e foco exclusivamente em lucro, e quantas estão renascendo, estão refazendo toda a sua imagem e com muitas associações positivas, que estão trabalhando de forma extremamente empática e consciente. Sensacional. Infelizmente, então, a gente vai chegando ao fim da nossa apresentação de hoje. Gabriela, é sempre um prazer ter você aqui com a gente, você que já é parceira do nosso Advisory Board, está aqui falando desse tema tão especial que é a resiliência. Realmente é um prazer, muito obrigada. Obrigada a você. E, gente, eu adoro conversar, adoro bater papo, e uma das coisas que eu fiz desde o início foi, quem quiser, toda segunda-feira, às 5 da tarde, no meu Instagram, Gabriela Otto, com 2 T's, todas as minhas redes sociais são assim, eu tô lá, batendo papo, analisando as notícias que estão saindo toda semana, conversando um pouco sobre esses conceitos aqui, batendo papo com quem estiver por lá, com convidados, então, espero vocês lá, quem quiser participar. Toda segunda-feira, 5 horas. Muito obrigada a todos vocês que acompanharam esse webinar aqui com a gente. Espero que todos vocês saiam daqui com essa força para conseguir aplicar a resiliência no dia a dia. Eu peço também para vocês aqui utilizarem a caixinha que fica logo abaixo da nossa tela de vídeo, escrito Rate This, para avaliar a nossa webinar de hoje. E também quero lembrar vocês que nosso Hub está cheio de novidade lá, então tem podcast, tem uns bate-papos, tem artigos, tem muita coisa legal sobre a indústria do turismo. Eu vou colocar um slide aqui para vocês poderem tirar uma foto ou tirar um print e poder guardar para visitar sempre que quiserem. Só um minutinho que vai aparecer. Aí está, podem escanear o QR Code e o endereço é hub.wtm.com. Pessoal, muito obrigada por vocês terem assistido até aqui. Se cuidem e a gente se vê na próxima então. Gabi, muito obrigada. Até mais. Tchau.